Boa noite, bem-vindos ao Festival Luz, Câmera e Close, bem-vindos, bem-vindas. É a primeira live que a gente está fazendo, estamos abrindo o festival, estamos muito animados, desculpa pelo atraso, mas é ao vivo de verdade, então é uma loucura. O festival tem muitas atrações bacanas, começa agora e vai até sexta-feira. Trata-se de uma grande homenagem, uma forma da gente explorar um pouquinho mais o tema música de cinema. Luz, câmera e close de música de cinema. Então, é tipo um olhar mais profundo mesmo sobre essa arte tão apreciada de composição de música para cinema. E esse workshop, esse bate-papo agora, a proposta é uma coisa bastante informal da gente mostrar um pouco do conceito, das ideias por trás do espetáculo Cinepiano que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, como é que funciona, né? O Cinepiano é um projeto que já existe há algum tempo, em que eu faço acompanhamento de filmes, né, ao vivo. Mais ou menos como era feito na época do cinema mudo, que, aliás, a gente até brinca que o cinema nunca foi mudo. A película era muda, né, o filme era mudo, mas quase sempre a experiência do cinema ela era muito sonora, porque era acompanhada quase sempre por músicos que faziam ali o acompanhamento ao vivo, sem tecnologia nenhuma dessa época, né? E para fazer esse acompanhamento de hoje, a gente vai fazer uma projeção em 16mm do Gabinete do Dr. Caligari, que é um clássico do expressionismo alemão, um filme muito icônico. E eu convidei para fazer comigo esse acompanhamento ao vivo um amigo e um grande baterista que tem uma linguagem, já teve uma linguagem específica desse trabalho de fazer música ao vivo para imagens, que já trabalhava com isso, fez uns projetos muito interessantes, e eu convidei para fazer esse trabalho Richard Ribeiro. Richard, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Deixa eu aproveitar também e agradecer que está nos bastidores o idealizador disso tudo, que é o Paulo Bastos, e que deu essas ideias, esse incentivo para a gente poder explorar um pouquinho mais esse tema. Richard, conta um pouquinho, você já tinha feito esse tipo de acompanhamento antes da gente fazer junto, né? Sim, inclusive, olá, primeiramente boa noite a todos e todas. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz de participar do festival. Obrigado, Tony, pelo convite, a todos aqui envolvidos. Bom, eu inclusive fiz esse filme com outro projeto, bateria e guitarra com o Regis Damasceno, lá em Recife. Antes de a gente trabalhar, né, a gente fez no MIS. Sim. E é um pouco isso que você falou, né? O filme nos convoca a gente buscar outras formas de expressão para dar conta, né? É um trabalho um tanto distinto daqueles de acompanhamento de música popular, de canção, que a gente também já fez muito tempo juntos, né? E nesse sentido é muito interessante, é uma espécie de desafio, algo muito dinâmico e que requer uma atenção muito refinada, tanto da narrativa que o filme vai sugerindo, quanto as suas interpretações e como que eu respondo a isso. Então é uma experiência distinta, assim, né? Muito especial, eu diria. Muito peculiar, né? Porque tem características, por exemplo, o trabalho nosso, meu, do Richard, é de improvisação. A abordagem, né, que a gente tem nesses acompanhamentos é de improvisação, ou seja, a gente não assiste o filme, escreve uma partitura específica, temas, não. A gente, obviamente, sempre que possível, e é o caso, a gente conhece o filme. A gente assiste o filme, sabe a história, o arco dramático, sabe quais são os atos, quais são os personagens, enfim. E aí a gente pode, sabendo da história, ajudar a contar essa história musicalmente, né? Usar literalmente o discurso musical para acompanhar e para narrar também, né? Eu até costumo fazer uma metáfora que acho que funciona muito, pelo menos na minha visão, que é o filme é a partitura, né, a nossa. Tipo, não adianta eu bolar uma ideia mirabolante se eu não estou lendo o filme, né? O principal é a gente estar em sintonia com o filme. E isso não significa sintonia redundante. Às vezes a gente também pode enganar o público, né? Fazer uma... não sei, tem momentos que a gente, inclusive, viu filmes juntos, né? Pela internet, e planejamos algumas ideias, alguns conceitos.
não as notas específicas, né? Não a escrita em específica, mas o conceito do que aquela música vai fazer naquele filme, né? Você quer contar algum segredo, tipo, para o público logo daqui a pouco, quando o pessoal for ver, né, assistir o filme com a gente, eles podem perceber alguns truques, sei lá, que a gente vai usar. Sim. Acho que o primeiro segredo você já contou, Tony, que é uma espécie de arriscar-se. A gente está meio que arriscando, porque esse filme ele não para, ele vai seguindo e eventualmente a gente se sente mais por dentro, eventualmente a gente silencia, tem algo de uma certa tensão, né? Eu acho que é interessante falar isso. Sim. Como um ponto de partida. Bom, assim, falando um pouco dos meus instrumentos, além de ser uma bateria convencional, um set pequeno de caixa, tom surdo, bumbo, busco afinar essas peles bem alto, de modo que elas ressoem, que traga harmônicos, que traga notas e uma certa dinâmica. Mas, para além disso, tem tipos de baquetas diferentes, hashi, que faz efeitos, ó, uma espécie de qualquer tipo de recurso, pratos que eu acabo usando, bordas da bateria, né? Sinos, tem uma série de coisas que às vezes vai acontecer no filme e espero que a sintonia aconteça e que seja possível também, muitas vezes, acabar fazendo o som que a narrativa sugere. Também isso faz parte, né? Sim. Não é garantido que aconteça, porque a reação é muito rápida. Às vezes a gente está muito concentrado numa outra ideia, né? Sim. Mas, enfim, as coisas estão aí. É muito o que você falou, Tony. A gente viu o filme, conhece a história, mas não tem muito controle do que vai acontecer, né? Nessa noite, assim. Essa eu acho que para o músico que faz esse acompanhamento que é a parte fascinante, né? A parte, vamos dizer, da aventura. Porque nós estamos com um vocabulário pronto, mas o que a gente vai falar é na hora que a gente vai decidir, né? Então, assim como a bateria, o piano é um vocabulário... Aqui nós temos um alfabeto maravilhoso, né? O piano, além de toda a música que pode transmitir mais variada gama de possibilidades dramáticas que um piano pode soar, também tem alguns efeitos, pode fazer... Né? A gente pode usar o piano de formas alternativas e tal, mas desde o início lá do cinema, isso que é interessante, voltando ao tema do workshop, que nos primórdios do cinema, os primeiros músicos que passaram a ver, de fato, a música como uma possibilidade narrativa, passaram a integrar na música composta para os filmes, ou na música improvisada para os filmes, tanto faz, passaram a integrar na sua arte, no seu trabalho, ideias da composição musical normal, da composição musical da música, enfim, que já existia, lógico, independente do cinema, né? Então, por exemplo, existe um conceito que foi muito usado por Wagner, grande compositor romântico e tal, que é o conceito do leitmotiv, quer dizer, de criar um motivo que tem uma relação com algum aspecto da narrativa. Por exemplo, um personagem. Então, toda vez que aquele personagem aparece, você tem um tipo de sonoridade. Um motivo musical pode significar um fraseado rítmico, melódico, ou um acorde, né? Enfim, é um elemento musical sonoro que tem ligação com o elemento narrativo. E para que serve isso? Conforme você altera esse leitmotiv, esse motivo musical, você também passa uma informação para o público que aquele personagem está agindo de forma diferente, ou vivendo uma emoção diferente. Enfim, vamos dizer que para o personagem, um personagem principal, eu use um motivo, um acorde desse tipo, assim, ó. Com um acorde desse tipo, eu posso fazer milhares de variações, criar vários temas, várias sonoridades, e variando essa sonoridade conforme a história vai pedindo. Eu posso deixar uma coisa mais, vamos dizer, em suspense, misteriosa, fazendo isso. Mas, de repente, eu quero agregar violência, agregar uma coisa mais tensa, eu venho aqui e faço... Né?
e assim por diante. Basta eu tocar no piano uma fração de segundo e você já está entendendo que eu estou querendo passar uma outra emoção, né? Eu fiz uma piadinha com o Richard que, para o personagem principal, eu vou tentar, em alguns momentos chave, e aí é uma dica para você que está assistindo, daqui a pouco acompanhar o filme também, ver e tentar captar isso e ver se eu vou conseguir fazer, mas de tentar usar um acorde que a gente chama na composição de trilha de Herman chord, que é o acorde que foi muito usado pelo famoso compositor Bernard Herrmann, que fazia as trilhas do Hitchcock e tal, que é mais ou menos esse aqui, é um acorde menor com sétima maior. Então, esse aqui. Esse acorde. Inclusive, o tema do Corpo que Cai é assim, né? Enfim, vou pegar, em algum momento, você que vai acompanhar, vai sacar que em algum momento você vai ouvir esse tipo de acorde. Não necessariamente nessa tonalidade, mas eu vou tentar colocar esse acorde até como uma piada interna nossa, né? Nossa e tua aí que está em casa, para acompanhar essa. Assim como tem um momento que a gente tem, vamos dizer, uma surpresa, sustos, né? Que a gente vai tentar fazer essa brincadeira também, né? Fazer essa narrativa. Tipo, o Bernard Herrmann também falava isso, que antes de um momento ápice do filme, você precisa ter um momento base. Quer dizer, ele, em muitos momentos, em muitos clássicos filmes que ele fez a trilha, ele fazia exatamente isso. Antes daquele susto, ele preparava. Então, você estava ali num momento quase que não acontecia nada. Às vezes, até o andamento era ralentado, aquela velocidade calma. Tal. De repente, vinha o susto. E é lógico que aí o seu impacto dramático era maior, né? Isso a gente vai tentar fazer algumas vezes, né? Uhum. Exato, tentaremos. Tentaremos, porque tudo é uma aventura, né? Não tem como, trata-se de uma improvisação, o Richard vai reagindo à minha improvisação, eu vou reagindo à improvisação dele, em alguns momentos a gente vai certamente ter uma integração rítmica também, alguns momentos não, alguns momentos a gente vai desconectar, né? E o filme, falando um pouco do filme, eu acho muito maravilhoso o filme para essa junção piano e bateria, porque ele tem uma pegada, digamos, do mistério, do noir, do mistério do personagem, né, de uma história fantástica que um dos personagens vai contar, né? E isso permite exatamente essa liberdade de poder desenhar a trilha inteira, esse acompanhamento inteiro, com muita variação de tensão, né? Momentos muito tensos, momentos de pouquíssima tensão, quase nada, de vazio, né? De silêncios e de o que será que está acontecendo. Assim como ação também, leveza, tem momentos até bem humorados, né? Enfim. Que mais? Mais um segredo aí para o pessoal ver. Puxa, acho que você falou todos os segredos, não? E a campainha? Ah, pois é. Tem, ao menos a gente tenta. Tem alguns instrumentos, esse prato aqui que eu não sei o nome, um prato chinês. Eu tenho uns cacarecos, chamo de cacareco no final das contas, as tralhas todas que eu acabo trazendo. E é isso, tem momentos, vocês vão ver, não dando spoiler, mas alguns momentos em que tem sinos, que tem batida de porta, momentos com ruídos, momentos sem bateria, isso é muito importante, que eu acho que se relaciona com o que o Tony está falando, né? Dos acordes, das intenções, dos motivos que se relacionam a determinados personagens, e aí, falando dessas categorias, há uma infinidade de nuances, volume, espaçamento, a questão do silêncio, a questão de não tocar a bateria quando ele está tocando, a questão de ele voltar com o tema de um outro jeito que sugere um ritmo, né? Porque muitas vezes ali o piano já está dando a intenção rítmica numa das mãos e o que me convoca a tocar junto, né? Então é um pouco isso, né? É orgânico, acho que é o arriscar-se, exato. É muito vivo, e eu acho isso muito legal, a experiência que a gente tem tido de acompanhamento ao vivo, mesmo você estando online, né? Não estamos presencialmente, mas dá para sacar claramente como
vocês vão acompanhar a gente numa aventura, né? Eu costumo dizer, tipo, e o público saca isso. Você não precisa ser músico, não precisa ser especialista em música. Você vai sacar que a gente está, de fato, narrando a história. E não é um modo de falar. Não é, mais ou menos. Não. É literal. Não significa que precisa ser óbvio ou bobo, superficial. Mas é literal. Não adianta, eu acredito, né, que eu acho que o efeito da música junto a conjunto audiovisual faz muito sentido quando existe um diálogo intenso entre o que está acontecendo e aqui na música e na imagem. Não adianta a gente tocar uma música belíssima e a música não está em sintonia dramática com o que aquela cena está dizendo ou que está querendo dizer, né? Então, acho que o mais importante é realmente a gente fazer esse trabalho todo orgânico, mas acompanhar o filme de fato. Sim, né? E acho que é importante dizer esse caráter único dessa apresentação, né? Porque não há partitura, como você bem falou, a partitura é o filme e é interessante dizer também que a interpretação, né? O seu repertório musical, como você compreende as cenas, como que eu compreendo. Então isso vai dando um caráter único. Se a gente tivesse aqui no outro dia para fazer esse mesmo trabalho, sairia diferente, sairia uma outra história, ainda com os mesmos instrumentos, né? Sem dúvida. É tanto da característica desse encontro aqui. Sem dúvida. Olha, então, às 7 horas, né? O pessoal da produção está me confirmando, daqui a pouco nós vamos passar Gabinete do Dr. Caligari, grande estilo, projeção 16mm, vocês vão ver, que também é uma característica incrível. Sempre que possível, o Cinepiano conta com essa possibilidade de fazer uma projeção old school, película de verdade, projetorzinho fazendo barulho aqui, que é uma coisa raríssima hoje em dia. E a gente tem aqui Alex Brasil, que é o nosso grande projecionista, participando desse projeto, que vai estar, enfim, passando esse filme para a gente acompanhar. Então, daqui a pouquinho, a gente vai fazer os últimos toques aqui. A galera da técnica está toda ansiosa para ajustar os negócios aqui. Então, vai lá tomar o seu cafezinho e daqui a pouco, às 7, Gabinete do Dr. Caligari, Richard Ribeiro e eu, Tony Beckmans. Até daqui a pouco. Até já.